É com alegria que voltamos até você para lhe falar mais uma vez da palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo 30, verso 5. O Salmo 30, verso 5, eu quero tomar aquela segunda parte do versículo que diz: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Neste salmo, Davi conclama seu povo a louvar ao Senhor junto com ele, pela misericórdia de Deus em sua vida. Muito provavelmente o salmista refere-se ao episódio onde Deus mandou uma pestilência ao seu povo, porque Israel, por causa da sua desobediência, Davi então resolve fazer um censo por conta própria, onde o próprio Deus havia proibido. Esse texto se encontra em 2 Samuel capítulo 24 e 1 Crônicas capítulo 21. Davi foi um homem que passou por muitas tribulações na sua vida, muitos perigos de morte, quando ainda um jovem pastor, diante do rebanho de seu pai, se viu atacado por duas feras e teve que se proteger. Para lembrar um outro episódio, lembramos de Golias, quando Davi vai até ele com uma funda e vai lutar em nome do Senhor, e com uma pedra tirada no rio, ele lança e bate a fronte de Golias, ele cai, e aquele inimigo tem a morte mais humilhante, porque Davi corta a sua cabeça com a sua própria espada. Um outro fato interessante de grandes dificuldades e perseguições fora com Saul. A revolta de seu filho Absalão também fez com que Davi experimentasse livramentos de Deus dos mais incríveis. Mesmo quando os perigos pelos quais ele passava, diante das consequências do seu pecado, lá estava Deus para promover os livramentos e abençoar a sua vida. Neste salmo, Davi, ele compara seu sofrimento como uma noite. Todos nós passamos por situações difíceis semelhantes. Portanto, nesta ocasião eu quero refletir com você sobre isso, que é para nós muito importante. Lágrimas no oculto é o que eu quero meditar com você nesta oportunidade. Lágrimas no oculto revelam insegurança. É durante a noite que quase sempre os sentimentos de insegurança, de medo, de terror, de preocupações invadem a nossa mente, trazendo a falsa ideia de perigo iminente contra a nossa vida. Os inimigos geralmente atacavam Israel durante a noite, e era esse o costume da época. Israel tinha muito medo, muito temor de ser atacado, de ser invadido. E então, eles precisavam se sentir protegidos, acolhidos. Talvez por isso Davi usa a noite para ilustrar os momentos de medo e terror, preocupação. E ele escreve lá no Salmo 91, versículo 5, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia. Davi estava trazendo à memória esse sentimento de medo que a noite traz. Quando passamos por tribulações, medo e sofrimento, geralmente são desestabilizadores, eles vêm e assaltam o nosso sono. Em certos problemas nos sentimos fragilizados, inseguros, com medo do que vai acontecer ou do que pode acontecer. A noite passa e ansiamos pela manhã, pelo brilho do sol ao amanhecer. Essa situação nos cegam e o medo traz consigo a insegurança, faz com que muitas das vezes nós nem mesmo percebamos, sequer tateemos a perceber a solução de Deus, e assim muitas vezes duvidamos da companhia de Deus conosco, mesmo diante do sofrimento, da dor, do medo. Com isso, não acontece apenas conosco. Isso também acontecera com os discípulos de Jesus, que diante de uma tempestade, o medo tomou conta e eles
confundiram Jesus como um fantasma, como está lá em Mateus, capítulo 24, no capítulo 14, verso 16. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e gritaram, dizendo: é um fantasma! Gritaram com muito medo. Mateus registra isso. O mesmo aconteceu aos 2 discípulos a caminho de Emaús, que em meio à dor, à desilusão, ao sofrimento em saber que o Senhor havia sido morto, não conheceram reconhecer o Senhor que estava vivo. Está lá em Lucas capítulo 24, de 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus: nesse mesmo dia iam os 2 deles para a aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido, enquanto assim comentavam e discutiam. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. As lágrimas revelam insegurança, a insegurança revela medo, o medo nos cega e nós não conseguimos ver Jesus em meio à tribulação, às dificuldades. Lágrimas no oculto, lágrimas que às vezes choramos na cama e o nosso companheiro travesseiro sabe muito bem que às vezes acordamos sorrindo por fora, mas em lágrimas por dentro. Segundo ponto que eu quero destacar para você é que lágrimas no oculto são noites sem dormir. Quantas noites passamos sem pestanejar o olho, sem sequer, como diz a expressão, né? Sem sequer pregar o olho. Você já passou uma noite em claro, pensando nos problemas da vida, nas dificuldades? Você já experimentou uma noite inteira sem dormir? Concorda que uma noite demora muito, quase que uma eternidade a passar até que brote a luz do dia? Sim, quando Davi, no versículo 5, ele quis dizer que o choro pode durar uma noite, eu posso entender o que ele quer dizer. É que as tribulações, os sofrimentos nos trazem uma sensação de noite, parece que nunca vai acabar. É o que os sofrimentos trazem, aquele desconforto, aquela sensação de que isso nunca vai cessar. Ninguém gosta de passar por problemas. No entanto, Davi continua o versículo dizendo: o choro pode sim durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer ou vem pela manhã. Nenhum sofrimento é eterno. É essa expressão que temos a certeza que, por mais que achemos que o nosso sofrimento está demorando a passar, que a noite não acaba, Deus trará amanhã do dia seguinte. O sol vai nascer novamente e o livramento do Senhor nos alcançará. Creia nisso. As lágrimas no oculto, sem dormir, muitas das vezes nos fazem ficar até mesmo sem esperança, mas o Deus que nós servimos, assim como faz brilhar a luz do sol ao amanhecer, Ele também fará brilhar a esperança, a certeza de que Ele está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Terceiro ponto que eu quero meditar com você é que lágrimas no oculto expressam humanidade. Quantas e quantas vezes a gente quer se achar super-homem ou mulher maravilha. E isso não cabe na vida real, é só para o mundo do cinema. A Bíblia registra 3 ocasiões em que Jesus chorou. Chorou quando seu amigo Lázaro morreu, chorou quando ele estava contemplando Jerusalém e sua incredulidade dias antes do seu sacrifício, e quando orou ao Pai no Getsêmani. Ao mesmo tempo que a Bíblia revela a divindade de Jesus, ela também revela a sua plena humanidade. Durante seu ministério terreno, a Bíblia registra diversas passagens que Jesus é totalmente humano, tanto quanto é Deus. Ele sentiu fome, sede, cansaço,
as suas emoções eram comuns como a todo ser humano. Vemos Jesus muito bravo diante de um templo onde os mascates da fé estavam a vender os animais para o sacrifício. Vemos um Jesus entristecido diante de uma cidade incrédula, Jerusalém. Jesus não era diferente de nós. A única coisa que havia nele de diferente de nós era que o seu choro não era por causa do seu pecado. Muitas das vezes nós choramos porque falhamos, porque erramos, porque em algum momento da vida estamos sofrendo as consequências dos nossos próprios erros. Ao chorar as lágrimas, Jesus estava chorando a dor do outro, a dor do pecado de Jerusalém, a dor do sofrimento de Maria, Marta e de seu amigo Lázaro, a dor de ver que a situação poderia ser mudada, mas ela só pode acontecer quando as pessoas creem no poder de Deus na sua vida. Ao chorar as lágrimas, Jesus estava chorando, mas ele não estava chorando porque elas estavam manchadas pelo pecado. Ele não chorou por questões egoístas, por mágoas ou motivado por sentimentos superficiais da paixão desta vida. Jesus chorou expressando compaixão, amor, que o mundo jamais viu ou verá. Esse é o Jesus que nós cremos. Ele chorou diante da morte de Lázaro. A Bíblia registra que Jesus viu os familiares de Lázaro chorando sua morte. Comoveu-se profundamente e chorou. O Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 35, fala isso. O termo grego aplicado neste texto indica um choro silencioso, apertado, um choro de amor que não estava na falta de Lázaro, mas estava na situação de suas irmãs e de seus amigos. O choro por Jerusalém é a segunda vez que a Bíblia narra que Jesus estava chorando, lá em Lucas capítulo 19, de 41 a 44. O motivo das lágrimas era diferente de um choro qualquer. Era o choro de alguém que amava profundamente aqueles que ali estavam. No túmulo, Jesus chorou por Lázaro? Não. Ele chorou silenciosamente por aqueles que amavam a Lázaro. Diante de Jerusalém, ele faz um lamento em alta voz. Enquanto no sepultamento de Lázaro, enquanto ali estava no túmulo de Lázaro, o seu choro era silencioso. Diante de Jerusalém é um lamento em alta voz. Isso aconteceu em conexão com a sua entrada triunfal na cidade. Ele veio cavalgando em um jumento enquanto a multidão gritava cheia de euforia: Hosana ao filho de Davi. Lá em Mateus 21, verso 9, registra isso. É neste momento que Jesus se revela abertamente como Messias dos judeus. O clamor da multidão que o saudava apontava para essa messianidade. Aquelas pessoas estavam reconhecendo Jesus como seu Messias, porém o povo tinha entendido errado a mensagem, a natureza, o ministério messiânico de Jesus. A multidão esperava um Messias libertador político, que os livrasse, lhes desse a vitória sobre seus opressores políticos. Mas Jesus queria dar uma libertação muito maior, que a libertação da alma, da escravidão do pecado. Os judeus falharam em reconhecer Jesus como verdadeiro libertador da alma. A multidão se alegrava pelos motivos errados e Jesus chorava pelos motivos certos. Por onde quer que ele olhasse, ele só poderia ver o pecado de seu povo, chorar pelo seu povo e pela situação de noite, de trevas em que eles se encontravam. Ali, o chorar lhe cabia. Terceiro momento em que Jesus chora é o choro diante do seu Pai.
chorou e agonizou diante do seu pai no Getsêmani. Ele estava prestes a suportar, a levar sobre si a ira do cálice de Deus. O cálice da ira de Deus estava para ser bebido por ele. O fardo do pecado de todos nós. E naquele momento, que terrível agonia clamou ao Pai com lágrimas: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O escritor aos Hebreus escreveu esse momento de forma muito interessante. Lá no capítulo 5, no versículo 7, ele disse assim: Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. A agonia e o sofrimento de Jesus naquele momento foram tão intensos que Lucas, sendo médico, sabia muito bem o que estava acontecendo. O Senhor suou lágrimas, suou gotas de sangue. Suas lágrimas brotavam dos seus olhos, mas no suor havia gotas de sangue. Lucas capítulo 22, no verso 44, narra isso. Mas conforme o autor bíblico ressalta, o choro de Jesus foi respondido pelo Pai. E a resposta foi: não, à cruz ele deveria ir. Ele não ficou livre da cruz, mas foi ressuscitado dentre os mortos. A cruz foi a sua noite. Diz a Bíblia que a terra escureceu, o sol ficou oculto. Mas, ao terceiro dia, veio o seu amanhecer com a ressurreição. Ele ressuscitou. Eu queria fazer uma aplicação para as nossas vidas. Nos momentos de dor e sofrimento, descanse nos braços de Deus e confie no seu livramento. Chore, chore sim, chore no oculto, chore por dentro ou até chore no seu travesseiro. Mas Isaías, no capítulo 41, no verso 13, ele vai dizer: porque eu sou o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Creia, ainda que entre as lágrimas, que Deus é contigo. No capítulo 43, no verso 2, Isaías escreve: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Em meio às aflições da vida, sejamos perseverantes. Continue orando, creia em Deus. Ele virá em nosso socorro, em meu socorro, em seu socorro. Ele nos livrará. Em Romanos capítulo 12, no versículo 12, Paulo escreve: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, no verso 17, Paulo volta a escrever e tocar nesse assunto, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. Creia que em meio às lutas, às dificuldades e às lágrimas, Deus é contigo. Permaneça firme no Senhor. Não desista, não duvide de suas promessas, mas creia que no tempo certo Deus cumprirá todas em nós e nós seremos mais que vencedores. Que Deus te abençoe. Que a mão do Senhor dirija sua vida e seus passos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a tocar o sino, deixar um like, porque isso é importante para o nosso canal no YouTube e continuarmos evangelizando e também edificando as vidas. Quero pedir a você que nos ajude em oração. Esteja orando pela nossa igreja, Igreja Batista da Esperança em Nova Friburgo. Esteja orando pelos nossos irmãos em Cristo que nesse tempo tão difícil de Covid, de pandemia, estamos com muito medo. Não deixe que essa noite tire a sua esperança no amanhecer. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar
Deus querido, tem misericórdia de nós, nos ajude, abençoe as nossas vidas, dirige os nossos passos, que as nossas lágrimas sejam secadas pelo Senhor e que nós possamos ter a convicção, a certeza que a nossa fé está no amanhecer, que basta cada dia o seu mal e nós cremos que o Senhor há de mudar a nossa realidade ao amanhecer, porque o Senhor é o Deus da esperança, é o Deus que contempla o nosso coração e nos dá força e vigor para continuarmos. Muito obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos. Nós confiamos as nossas vidas em Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Ele te ajude a permanecer firme e fiel ao Senhor. Amém? Deus o abençoe.